Está na hora do debate do JL. E hoje vamos falar do governo Lula, com taxas de aprovação e reprovação praticamente empatadas. O governo busca acelerar suas entregas enquanto lida com as pressões do Congresso e a falta de novas propostas concretas para os trabalhadores. Discutiremos o impacto dessas dinâmicas no apoio das centrais sindicais e nas políticas públicas implementadas. Para o debate, para o tema desse debate, eu recebo no estúdio o professor e pesquisador Guilherme Prado. Tudo bem, Guilherme? Boa tarde. Olá, Tiago. Obrigado por receber a gente de novo. Espero que seja um bom debate. Boa tarde também para toda a equipe que leva esse jornal ao ar. Maravilha. E o empresário Marcel Farias. Tudo bem, Marcel? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando e é uma satisfação muito grande estar aqui participando desse debate que acho que vai acrescentar bastante aí para a formação da opinião pública. Perfeito. E você pode participar desse debate conosco através do WhatsApp 13 996646781. Senhores, durante a passagem de bloco, quase 1 ano e meio de governo Lula, né? Como eu informei lá durante esse trecho do jornal, eu queria saber dos senhores, desse 1 ano e meio, qual o balanço do governo Lula até o momento? Eu vou começar pelo Marcel, nosso convidado de hoje. Marcel, boa tarde mais uma vez. Bom, Tiago, inclusive o tema está bem baseado na questão da realidade. Acho que quem pode fazer melhor do que até a gente aí sobre o governo Lula são as pessoas que estão vivendo a consequência dos impactos da má gestão pública. Inclusive, o governo Lula ele conseguiu cumprir apenas uma promessa até agora: perseguir opositores políticos, e a economia ela continua patinando. Está batendo todos os recordes negativos, recorde de incêndio na Amazônia, recorde de morte de Yanomamis, a dívida pública está batendo quase 9 trilhões, inclusive superou até o governo Lula 1, 2 e governo Dilma. Isso está impactando diretamente no salário e no poder de compra da moeda do Brasil, que foi a que mais desvalorizou nos últimos anos. Então, a perspectiva do governo até o momento é de briga ideológica e não tem propostas que avancem no sentido de tirar o nosso Brasil da situação que está. Muita gente já desembarcou já desse governo, inclusive greves aí aumentaram, invasões de propriedade, e é isso, a realidade ela mostra com total firmeza o que está sendo esse governo. Qual é a sua visão a respeito do governo Lula, professor? A minha visão é baseada na realidade em dados, né? Na verdade, quem destruiu o Brasil era o governo Bolsonaro. A gente tem que fazer um balanço muito claro sobre o que é hoje o governo Lula, com todos os seus avanços, recuos e problemas, e em perspectiva do que a gente tinha antes, e também em perspectiva do ideal que seria ter um governo democrático que defendesse, de fato, reformas populares aqui para o Brasil. Bom, se a gente fosse fazer uma comparação em perspectiva, quem destruiu, por exemplo, todos os mecanismos de gestão ambiental foi o governo Bolsonaro. ICMBio, o IBAMA, o INPE, todos destruídos em seus orçamentos e em toda a sua estrutura para poder fazer uma gestão, por exemplo, parar com que os madeireiros destruíssem a Amazônia. Algo que está um pouco mais contido, mas ainda, claro, tem problemas, houve avanços nesse sentido. Do ponto de vista econômico, o emprego voltou a se recuperar um pouco, os salários também, mas, claro, a gente ainda precisa avançar muito, tem muitos problemas nesse sentido. Mas o que salta mais aos olhos é que agora a gente tem um governo, né? A gente tem um governo que aumentou, por exemplo, a alimentação escolar em quase 50%. Um governo anterior que destinava para as nossas crianças e estudantes 0,36 centavos per capita não é um governo, né? É um monstro destruidor do orçamento público e daquilo que é mais importante, que é aqueles estudantes, aquele futuro do Brasil. Então, só para a gente pensar, por exemplo, na agricultura familiar, 50 milhões de investimento é o que teve no último ano do governo Bolsonaro, a baixa histórica. O pior momento histórico de orçamento para a agricultura que produz nossos alimentos. Hoje está em 750 milhões. Então, mais de 10 vezes um crescimento. Então, sob nenhum aspecto de números, a gente consegue sequer comparar uma gestão com a outra. Agora, de fato, há problemas no governo. Eu acho que o projeto central do governo é o ajuste fiscal. O ajuste fiscal, na verdade, é impopular e não há nenhuma reforma de avanço progressiva sendo colocada pelo governo, do ponto de vista social. Isso, para mim, é um grande problema. Então,
melhor que antes, mas ainda muito aquém do que a gente precisa para poder recuperar o Brasil do seu ponto mais baixo, do pântano que a gente estava. A pior coisa que já tivemos do ponto de vista democrático foi essa grande contradição, um autoritário eleito pelo voto. Marcel, melhor que antes? Olha, esses números, eles precisam saber quais são as fontes que estão sendo tirados. Como eu falei, a realidade mostra totalmente diferente. Você, dona de casa, quando vai no supermercado, você está vendo essa melhora? Você que teve o Bolsa Família aumentado de R$100 e poucos para R$600, você acha que foi uma piora o que aconteceu? Você acha que foi uma piora mães aí no tempo da pandemia receberam mais do que um salário mínimo sendo sustentado em casa? Empresas que, para não quebrar, foi criado o Pronamp, o programa esse que já foi feita a manutenção pelo próprio governo Lula, de tão ruim que é, segundo o nosso colega aqui. Então, a realidade ela mostra totalmente diferente. Vamos lá, IBAMA, greves. O que aconteceu com os universitários aí, que falavam de orçamento? Inclusive, detalhe importante, Thiago, o Brasil é um dos países que mais investem em educação. Agora, o problema do Brasil não é o investimento, é a corrupção que voltou a acontecer no governo Lula. Reclamavam de pessoas que não eram... por exemplo, pegaram no pé do Pazuello, que assumiu o Ministério da Saúde, e ele é formado em administração, mas não falam nada hoje de uma socióloga no Ministério da Saúde, que inclusive não comprou as vacinas da dengue, que já são produzidas, não é o fato que estava faltando. Então a gente pergunta, melhorou para quem? Só se for para os pesquisadores que vivem analisando a realidade do povo no ar-condicionado, né, no escritório. Eu vivo a realidade porque eu sou empregador, eu sei a dificuldade que a gente tem para contratar e a dificuldade que as pessoas elas têm de arrumar emprego hoje. Não tem incentivo à empresa. Então, a realidade mostra totalmente diferente. Acho que os pesquisadores da esquerda precisam voltar para a realidade, porque são capitaneados por um cara que diz que defende os trabalhadores, que aposentou muito cedo, não trabalhou coisa nenhuma. Professor? Eu tô embasbacado, né? Porque, pelo amor de Deus, é só você ir a qualquer consulta de número simples, qualquer jornalista fidedigno que apele para a ciência e para números bem objetivos, você vai ver. A ciência no Brasil foi para o chão. No meio da pandemia, tinha professores que estavam tirando dinheiro do bolso para poder fazer pesquisa da taxa de infecção da pandemia, da Covid nas comunidades do Brasil. A ciência no Brasil foi a patamares nunca vistos antes de investimento lá embaixo. Isso é muito objetivo. A queimada da Amazônia e a destruição ambiental foi, inclusive, uma pauta mundial. A eleição no Brasil foi nacionalizada e até do ponto de vista mundializada, porque o Bolsonaro é a coisa mais nefasta do ponto de vista ambiental do que já aconteceu aqui no Brasil. E era uma ameaça planetária porque a Amazônia, de fato, é uma questão importante para o mundo inteiro. Do ponto de vista aí do Bolsa Família, inclusive, o Marcelo ele precisa se ater pelo menos a fatos, né? O Bolsa Família ele foi extinto junto do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro foi pressionado principalmente pelos partidos de esquerda a colocar o auxílio emergencial no patamar de 600 e 1.200 para as mães chefes de família. Então, na verdade, o Bolsa Família acabou, vários indícios de corrupção, inclusive, aconteceram para Bolsonaro ser eleito, porque os critérios de eleição para pessoas que seriam eletivas para receber esses benefícios, ele foi totalmente destruído. Isso tem reportagem do Caco Barcelos, mostrando fila de pessoas recebendo auxílio emergencial de uma forma totalmente desconexa. Agora o Bolsa Família voltou. Voltou, inclusive, a 600 e ao patamar de 1.200, com critérios que as mães têm que colocar as crianças na escola, vaciná-las, e não como era antes. Agora, não adianta distorcer, né? Precisa, de fato, se colocar a realidade. Agora, claro que isso cai qualquer pesquisa do Google de qualquer pessoa lá, coloca Bolsonaro Amazônia, Bolsonaro Investimento e Pesquisa, e vocês vão conseguir ter a própria opinião para você, cidadão aí que está nos assistindo. Marcel? Olha, eu tenho pena dos professores que ainda acreditam nesse governo, porque o maior aumento, inclusive, da defasagem do salário dos professores, que foram feitos de massa de manobra durante 20 anos de governo Lula petista, né, no aumento, foi dado pelo governo Bolsonaro, 33%. Então, ou seja, isso é um fato. Inclusive, tem que ter um pouquinho de honestidade intelectual para reconhecer isso. Já falei, quem apoiou esse governo, e apoiou de coração, não vou dizer que as pessoas apoiaram por mau caratismo, mas de coração já desembarcaram desse governo. Os professores, nós sempre conhecemos como pessoas esclarecidas. Como é que pode? Foram massa de manobra durante anos, fazendo greve para o governo que assumiu. Agora a gente vê de novo.
Qual é o problema? O governo é do PT, a greve é do pessoal que apoia o PT e a culpa é do Bolsonaro. Veja, a única coisa que eles não esqueceram ainda, a única proposta de governo deste governo é falar mal do Bolsonaro. Bolsonaro já passou e até agora não foi proposto nada para melhorar a nossa economia. Inclusive, o próprio presidente Lula, ele começou a atacar a própria base porque ele já não tem mais cara para falar. Ele é tão cara de pau, mas não chega a tanto nível de continuar sustentando, e ele mesmo reconhece que a popularidade está baixa e não conseguiu cumprir todas as promessas que ele fez em campanha. Guilherme? 33% de aumento dos professores, né? A gente está fora da realidade, é um negacionismo da realidade isso aqui, né? O Paulo Guedes congelou o orçamento público. Fica fácil, na anotação você não vai ver. O Paulo Guedes congelou, companheiro, ele falou que ia colocar uma granada no bolso dos servidores. Você está totalmente equivocado. O único reajuste que teve foi agora, o governo Lula no ano passado, e foi pouco ainda, 9% depois de anos de congelamento, os professores da educação federal. É só olhar, entendeu? É só ver aqui, inclusive o governo Bolsonaro, congelando o orçamento público, impôs uma reforma da Previdência que está tirando o couro dos servidores municipais, né? A alíquota previdenciária aumentou de todos eles. É preciso falar a verdade. Você fala tudo baseado no quê? No Facebook, fake news. Aliás, a dívida pública bruta que você falou está em 8 trilhões. E em porcentagem ela é menor do que o ano de 2019. Foi o segundo do governo Bolsonaro. É preciso analisar as coisas em perspectiva, em porcentagem do PIB também, para fazer uma análise relacional. Agora, são muitos números que são totalmente equivocados, o que não exime a gente de criticar que o governo não queria dar reajuste para os servidores federais esse ano, e que isso desencadeou a greve. Agora, é diferente ter um governo que aceita greves e aceita luta democrática, inclusive aceita falar com professores, do que um governo que, inclusive, mudava os reitores, impunha, acabava com o processo democrático dentro das universidades, destruía elas. Isso é óbvio, isso está colocado. É só colocar aí o número de reitores impostos pelo governo Bolsonaro em várias universidades, acabando com o processo democrático, com seu orçamento e com a fonte de pesquisa e ciência e tecnologia no Brasil. Marcelo? Bom, telespectador, é muito bom nós sabemos que hoje tem a internet para você pesquisar. O nosso colega, infelizmente, está com algumas anotações ali no papel, que vai Paulo Guedes, papel aceita tudo. Congelando os servidores públicos. Procure mesmo, pode ser o título, mas procure realmente a realidade do Brasil, aumento dos professores, que aí não tem cunho ideológico, a explicação vai estar lá. Ainda bem que nós temos o advento da internet para justamente você não ser manipulado. Os pesquisadores da esquerda continuam fazendo política no gabinete com ar-condicionado. A realidade é outra, totalmente diferente, você sabe disso. Fale isso para os estudantes que estão em greve nesse momento, dos institutos federais. Por que eles estão em greves se a realidade é totalmente outra? Então, infelizmente, ou felizmente para nós, as mentiras elas podem ser todas desmascaradas, basta você fazer uma pesquisa você mesmo. Já que a gente vai ficar nessa perversão de realidade, que é uma loucura, na verdade, já que a gente pode pesquisar que o Paulo Guedes congelou os servidores e fez chantagem com todos os municípios para poder mandar dinheiro para as cidades, desde que elas congelassem todo o servidor público, e isso você pode colocar aí, coloca no Sindicerve, coloca Paulo Guedes e granada no bolso dos servidores, você vai entender o que aconteceu. A fonte então ele precisa... Não, pode ver o orçamento de qualquer governo. Pega os dados do governo. Como cai o gasto público com serviço público. Mas vamos falar de uma coisa que é a realidade, então, né? O Marcel está falando que o bolsonarismo ele é importante para o avanço do Brasil, né? Mas eu queria entender por que o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, se encontrou com uma parente de um ministro das Finanças do governo do Hitler, da FP. Um partido neonazista da Alemanha. Eu quero entender por que essa ideologia pode ser importante para o Brasil, dado uma situação que um partido neonazista alemão não está nem sendo bem recebido pelos alemães, está tendo uma série de protestos contra ele, e a gente tem fuga para a Embaixada da Hungria, uma série de coisas que a gente não consegue entender e um medo muito grande de ser preso, né? Acho que isso é uma boa pergunta que a gente tem para fazer. Bom, vamos lá. Vocês agora viram uma técnica do gramichismo. Ataque o que você faz, xingue os do que você é. Não tem essa informação, né? Agora, se encontrar com um traficante, tá tudo certo, ente do governo com um chefe de facção criminosa, colocar no ministério ministra ligado às milícias do Rio de Janeiro, isso aí tá tudo certo. Aí é o Bolsonaro, o que não pode, não,
Não, tá aí, as pessoas são inteligentes. Eu não falo para um público achando que todo mundo é idiota. As pessoas são inteligentes e elas podem realmente, hoje você pode, viu? Dona de casa, Dona Maria, seu Zé da esquina, você pode. Né? Inclusive o meu sogro está lá no Nordeste, onde a gente encontra um monte de gente, ai, eu estou arrependido. Quem condecorou meu Flávio Bolsonaro, o meu sogro é um homem da roça. Ele anda todos os dias 7 quilômetros para a roça dele. Quando ele chega, ele pega, tá lá no celular e tá se informando. Então, olha, você, a sua situação, seja econômica, não é mais desculpa para você se informar. Então, faça isso, busque a informação. Claro, tem veículos de informação sério, aqui está muito importante, até parabenizo a iniciativa do debate, mas você pode encontrar informação sim, em fontes oficiais do governo, os números estão lá e não adianta maquiar. Sérgio, vamos voltar a falar do governo Lula, porque ficou essa entonação Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula. Vamos falar da relação do governo Lula com o Congresso. Existe uma certa dificuldade, a base é bem menor, né? Aliás, o governo Lula está com essa grande dificuldade. Como é que está a relação, na opinião de vocês, do Lula com o Congresso Nacional? Vou começar dessa vez agora com o professor. Essa pergunta é interessante porque a gente consegue analisar não só na superfície o que está acontecendo. Acho que um sintoma importante dessa relação com o Congresso, a gente acaba vendo no 1º de maio. Né? Foi um ato muito esvaziado, um ato que pode ser explicado sob essa perspectiva pela falta de propostas de avanço estrutural para o povo brasileiro. E a fala do Lula, nesse sentido, a gente tem que falar a verdade, foi ruim, porque ela normaliza uma relação com o Congresso que, na verdade, ela é de conflito. Então, o povo brasileiro tem que ficar consciente disso e o governo tem que apresentar propostas que vão, de fato, se colidir, em alguma medida, com o Congresso e tem que, sim, brigar pelas suas ideias. A relação com o Congresso, ela, na verdade, ela é de rapinagem, de pilhagem. O Congresso não tem de nenhuma forma algum compromisso com o avanço social no Brasil, e as falas do governo Lula e do presidente Lula no 1º de maio foram meio que de contentamento com essa relação, essa correlação de forças ruim que o governo tem. De fato, o tamanho da esquerda, da centro-esquerda, das pessoas comprometidas minimamente com o avanço social no Brasil, ela é pequeno. A gente não pode depender apenas do Congresso para produzir a mudança. O presidente, a equipe econômica, principalmente, o Haddad joga muito contra nesse sentido, tem que apresentar propostas de mudança e chamar a população para essa disputa e não perverter, dizer que tem uma relação fraterna entre o presidente e o Congresso. E aí, para eu terminar, um bom exemplo é o presidente Petro na Colômbia. Fez um 1º de maio, um Dia dos Trabalhadores, muito cheio, organizou protestos em toda a Colômbia, porque ali tinha uma proposta, tinha um projeto político claro, que era a mudança, a transformação social, junto de uma agenda de transformações como o da saúde, para criar algo parecido com o SUS na Colômbia. Aí ele foi cheio, aí ele tinha um motivo para as pessoas saírem de casa. Enquanto o governo fica só jogando confete nas suas próprias obras, que ainda são pequenas e muito pequenas em relação ao estrago do último governo, a aprovação vai continuar caindo e, inclusive, tem uma grande ameaça do pior do Brasil, né, o fascismo, poder voltar nas próximas eleições. Marcel? Nesse ponto, o governo também no trato com o Congresso é um desastre. Primeiro porque grande parte do Congresso trabalha por interesses próprios, né, o que nós chamamos de monstros do pântano. Aquele pessoal que não está afim de defender projeto nenhum, quer saber quanto de emenda vai pôr no bolso, né, emenda de relator, seja orçamento secreto, o nome, né, não interessa, porque agora não interessa mais o nome, já superfaturar os valores, então já sabe, virou várzea. Então qualquer proposta que venha do governo, ainda que seja boa, apesar de difícil vir alguma coisa boa, não vai passar, porque existe esse interesse próprio. E aí o que o governo faz? Continua arrombando o cofre público, mandando mais dinheiro, né, mais agora 9 bilhões, de bilhões e bilhões, né, e tem que cortar da onde? Da educação, da saúde, está minando totalmente a força orçamentária do governo. Então, esse tipo de relação, ela não vai a lugar nenhum. Então, do ponto de vista da relação com o Congresso, é péssima a interlocução entre o governo e o Lula. Já tivemos aí até a declaração do presidente Arthur Lira, né, atacando diretamente o Padilha, né, falando que era incompetente. Então, assim, nós queremos, apesar de muita gente achar que o mais importante para nós é a questão ideológica, nós queríamos sim que o governo dê certo, até porque a gente está no barco. Somente gente que não tem o mínimo de noção, que torce para um governo já eleito
e se afundando. Mas a realidade é essa, o barco está sendo furado. E você não vê situações de você estancar esse furo. Então a gente torce, ainda com todos os fatos dizendo contra, que isso seja melhorado. A interlocução do Congresso e do governo, do Executivo é muito ruim. Então falta competência nesse sentido. Né? Exatamente. Mas quem inaugura uma relação aprofundada de pilhagem do orçamento nacional em relação ao Congresso é o governo Bolsonaro. As emendas parlamentares aumentaram bruscamente, aí o problema está em o governo Lula não combater isso. Mas quem inaugura isso para ser reeleito foi o governo Bolsonaro durante a pandemia, e isso chega a níveis astronômicos das emendas impositivas, inclusive emendas que não precisa nem prestar contas da onde vem para onde vai. Né? Isso foi inaugurado do meio para o final do governo Bolsonaro e é algo que tem que ser de fato extinto. Só que assim, não tem comparação, né, entre os dois governos, e isso não é uma defesa acrítica do governo Lula. Né? Eu acho que a coisa mais sintomática e simbólica da diferença de um governo, que é um governo e ele tem um certo grau de humanidade, e outro governo que é desumano e fora da realidade e dentro do espectro do negacionismo, é uma imagem muito clara. Né? Nas enchentes da Bahia em 2021, o Bolsonaro deu de ombros e continua no seu jet ski. Agora a gente tem um problema no Sul, o governo Lula já está lá e está comprometido com mitigar todos esses problemas. Agora também chamou a atenção que para esses problemas ambientais não se repetirem, a gente precisa de um outro regime fiscal que não é o arcabouço do Haddad e aumentar o investimento público nas cidades drasticamente para poder ter uma adaptação à mudança climática. Que existe, né? Porque para o bolsonarismo não existe. Como se explica o Sul? Então, tem aquecimento global? Inclusive, eu queria saber para o Marcel o que ele acha disso. Eu acho que o debate deveria se chamar Bolsonaro, porque até o momento só se vota no Bolsonaro. Mas então vamos mudar então a pergunta. Em relação a tragédias agora lá no Rio Grande do Sul, como é que você vê então o tratamento e da Bahia com o jet ski também? Todo mundo sabe, aliás, as pessoas que se informam, não por folhetinhos de sindicato ou por ativistas de esquerda de escritório, que o Bolsonaro ele deu total assistência, inclusive os governos foram célere no apoio, né? De mandando milhões para as regiões. É só procurar, não é brincadeira, é a realidade. Procurar Bolsonaro, jet ski, Bahia. Não é brincadeira não, é a realidade. Agora, se quiser falar de gasto, pega aí a Janja, né? Já ultrapassou e muito. Mas vamos lá, existiu sempre um apoio. Agora o que a gente está vendo é o quê? É politicagem. O governador filmando, conversando com o Lula, eu quero saber de ações. Enquanto eles estão fazendo lobby, enquanto o presidente Lula passa no aeroporto e fala, eu sou Grêmio Internacional, as coisas estão acontecendo, as pessoas precisam de ajuda. É isso que, infelizmente, a esquerda não entendeu ainda. Acabou o governo Bolsonaro, eles estão no poder e as pessoas precisam do quê? De arroz, feijão na mesa, precisa que recupere a economia, precisa geração de emprego. Ninguém tá nesse assunto mais. As pessoas estão lá no SUS, esperando cirurgia e desafogar a fila de exames. A ideologia está ficando por conta deles. A gente precisa resolver o problema. Não tem ideologia lá, quem é de direita, quem é de esquerda. Ninguém está se importando com isso. As pessoas querem o quê? Que o Brasil ande. E eu tenho a humildade de dizer aqui que eu gostaria que o governo Lula desse uma guinada e começasse as coisas a acontecerem. Seria uma desonestidade intelectual da minha parte ficar torcendo por quanto pior, melhor. As pessoas realmente elas querem uma solução, não é blá, blá, blá. Tiraram um presidente aí que falava qualquer coisa, mas a ação dele era efetiva. Hoje a gente tem um vendedor de sonhos. As coisas não chegam na ponta da linha. Você que está me ouvindo aí, né, na TV, olha como é que está a sua situação. A família que perdeu o emprego, demissões aí em massa em muitos setores, as estatais dando tudo prejuízo agora, pelo amor de Deus. Então a gente precisa desse avanço. E de verdade, sou conservador, mas torço para esse governo dar certo. Por quê? Democracia é isso, né? Não foi eleito, agora a gente vai cobrar. E a gente está fazendo isso. Você não é conservador, né? Você é mentiroso, porque falar que o governo Bolsonaro tinha compromisso com a saúde é brincadeira, né? Alguém que riu da pandemia, falou que era uma gripezinha, falou que máscara não tinha que ser usada, debochou da vacina. O Dória teve que salvar o país. Olha que loucura, hein? O Dória, por exemplo, eu uso o SUS.
Eu uso o SUS. Dória teve que comprar uma Você usa o SUS ou você tem plano de saúde? Eu não defendo o SUS, eu acho que o SUS é uma porcaria. Agora tem um monte de gente que defende o SUS, acha maravilhoso, e tem plano de saúde. Então, antes de falar em Eu cima uso o dos SUS. outros, você devia pensar por que o Não, Bolsonaro, por exemplo, Você me chamou de mentiroso. congelou o salário É só dos pegar- servidores da saúde É só durante pegar a as pandemia. falas do seu líder Lula. O pra ver que é um Bolsonaro, mentiroso. meu líder Lula, eu tô fazendo um debate crítico aqui, inclusive fiz críticas ao Lula. Você, Não, por você exemplo, fez não o pessoal, consegue mas criticar. eu não vou, Você, eu por não exemplo, vou posso baixar falar o nível. porque- Eu não vou baixar o nível. Porque quem congelou o salário do servidor de frente da saúde foi o Bolsonaro, trabalhando dia após dia. Quem quis privatizar Pensei o que o BS, Bolsonaro tinha dado aumento, quem né, quis pra privatizar o enfermagem. BS no país foi o Bolsonaro. Senhores, dessa forma, então, quero agradecer demais. Tenho tempo de televisão. Desculpa interrompê-lo. Também peço desculpa. Último Não, pedido. sem problema. Paulo Guedes, granada no bolso do servidor. Senhores, então, agradeço demais a Google. participação dos dois a respeito Obrigado, do debate do governo Lula. É claro que existe uma comparação, porque é o governo anterior, é o governo de Jair Bolsonaro, e agora nós temos o governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Houve uma certa comparação, mas espero que o telespectador em casa tenha compreendido as falas dos dois debatedores aqui, fazendo algumas comparações, e eu espero que você, então, tenha seu nível crítico e faça a melhor escolha, o melhor pensamento no caso. Guilherme, obrigado mais uma vez. Marcelo, obrigado mais uma vez. Pessoal, vou para o intervalo, daqui a pouquinho tem mais notícias por aqui. Até já.